Boa noite, irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje é a nossa 208ª palestra virtual, palestra de número 208. E ainda em comemoração aos 70 anos de vida, 70 anos de luz, 70 anos do pão espiritual, que é o Centro Espírita Caminhando para Jesus, retorna à nossa casa o amigo, irmão Victor Hugo, conhecido como Menino, do Centro Espírita Esperança e Amor da cidade de Uberlândia, do nosso querido estado das Minas Gerais. Menino irá nos presentear com a palestra Perdão, Bênção para a Alma e Remédio para o Corpo, mostrando uma das mais sublimes virtudes que Jesus nos ensinou e exemplificou, que é o perdão incondicional. O perdão para aquele que nos ofendeu é uma bênção que Deus nos dá para aprendermos a amar o nosso próximo. Assim, ao compreender a ofensa do nosso próximo e a sua deficiência moral, perdoando, atuamos com amor para com ele, amparando-o, permitindo também auxiliar o nosso crescimento moral e espiritual na nossa jornada evolutiva. E aquilo que poderia ser um ferimento na nossa alma passa a ser um leve arranhão de aprendizado que é apagado. Quando aprendemos a perdoar, deixamos de cultivar o ódio e o rancor, servindo então como bálsamo para aliviar as nossas angústias e decepções. É o remédio para curar nossas enfermidades sutis e até as mais profundas, fechando as nossas cicatrizes morais, sem deixar marcas, restabelecendo assim a alegria no coração. Menino, bem-vindo novamente a essa casa, que também é sua, e uma ótima palestra. Mas antes de iniciarmos, de passar a palavra para você, vou pedir ao nosso irmão Luiz para fazer a nossa prece inicial, em nome do nosso querido Pai, nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Levemos o nosso pensamento ao alto para comungarmos com as energias benfazejas vindas do mundo celestial e que possamos ter uma noite de sabedoria, de entendimento, de aprendizado, com a palavra amiga e sempre sábia do nosso irmão Victor Hugo, o menino, que nos trará o perdão, que é, como disse o nosso irmão Douglas, o bálsamo da alma, e é isso que falta a cada um de nós nesse mundo de provas e expiações. O perdão liberta, o ódio aprisiona, e é preciso que tenhamos consciência de que o perdão nos traz a harmonia e a felicidade interior. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, recebermos essa dádiva divina, essa palavra amiga, que nos alerta e que nos faz modificar a nossa reforma interior em busca dessa virtude tão grandiosa que faz parte do trio que conclui-se na caridade, benevolência, indulgência e perdão. Muita paz e uma boa palestra para o nosso irmão Menino. Assim, com essa prece, essa belíssima prece do nosso irmão Luiz, vamos pedir ao nosso amigo Menino para fazer a sua prece, a sua palestra, nesse tema tão bonito, tão bem escolhido por ele. Perdão. Com você a palavra, Menino. Boa noite. Vamos lá. Excelente noite a todos nós, que o Mestre Jesus possa abençoar os nossos espíritos. Ele conhece direitinho o nosso coração e sabe das necessidades que a gente tem, como às vezes o nosso coraçãozinho está precisando de renovação. Esperamos de toda a alma que seja esse momento um convite profundo a essa imersão, essas energias do bem
que nos motivam cada vez mais a ser melhor um cadinho. Peço a Jesus me conduza e com toda alegria e com todo amor possa me ajudar. Nós iremos, como já foi bem esclarecido, falarmos sobre o perdão. E eu começo hoje com um poema de Casimiro Cunha. Dentre tanta gente que escreveu por intermédio de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, volta aí uma certa preferência a ele, com um jeitinho legal de escrever, nos trazendo sempre oportunas reflexões. E para falarmos de perdão, é preciso reconhecermos que nós temos um grande professor que legou-nos imensamente um ensinamento de vida eterna que ainda hoje ecoa em nossos corações. Jesus, diante da sua caminhada terrestre, ele é a expressão viva de uma misericórdia abundante para com os nossos espíritos. E em se tratando do final da sua passagem enquanto encarnado, nós vamos anotar ali um momento singular de Jesus, em que ele se vê em uma circunstância a prestar o mais alto testemunho de amor para com todos nós. E no dizer da música Vaso Escolhido, de Tim Vanessa, uma música belíssima que eles construíram, falando de Paulo de Tarso, eles vão deixar um último verso que diz assim: necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. E é justamente acerca dessa passagem da crucificação que Casimiro Cunha vai falar acerca da beleza espiritual que se revestiu esse ensinamento. A Divina Lição é o nome do poema que está no Coletâneo do Além, Autores Diversos. Ele começa: quando o grande processado ouviu a condenação, o povo esperava aflito os gestos de reação. Não se dizia emissário da majestade de Deus? Por que dobrar-se humilhado a trincas de fariseus? Não se afirmava o Senhor? Não era o divino mestre? Por que curvar-se em injustiça no campo da dor terrestre? Fala-se que Jesus era o caminho, a verdade, a vida vitoriosa no seio da divindade. Entretanto, pobre e humilde em face da multidão, era ele tido à conta de feiticeiro e ladrão. Vencido e dilacerado, o sangue a empapar-lhe a fronte, contemplava angustiado a fímbria azul do horizonte. O povo, porém, não via nem milagres nem sinais, onde o socorro divino das hostes celestiais, martírios e bofetadas, e o mestre não reagia, suportando a cruz pesada na túnica da ironia. Que fazia o condenado? Por que não pedir dos céus incêndios, misérias, pragas, flagelos, escarcelos? Onde os carros poderosos de Jesus de Nazaré, onde as armas e soldados pela paz da nova fé? O justo, porém, na cruz, ouvindo perguntas mil, viu que a turba ainda era frágil, ignorante e infantil. E o mestre, fitando os céus, deu a divina lição do amor que redime a vida no silêncio e no perdão. É um poema que para mim é extraordinário, de Casimiro Cunha, trazendo aí toda a arte da poesia na construção desse momento assim tão importante da vida do mestre. Para nós outros, a crucificação ela assume um tom triste, mas é preciso reconhecermos que ali havia manifestação de quem muito nos amava.
e que fez o possível para que, independente da circunstância, nós tivéssemos a noção do que a misericórdia, a providência divina é capaz de fazer. Diante dos nossos enganos e dos nossos embates, o céu manifesta-se avante, silencioso e genuíno, concedendo-nos aí lições muito profundas em simples gestos de determinados corações. Jesus, ao abraçar todo o sacrifício, sem reclamar nem fazer absolutamente nada de revide ou reação, ele propõe-nos aí essa lição do perdão. Para ele, é claro, a lição do perdão, ela adquiriu outras dimensões, já que ele é inofendível, ninguém conseguirá perturbar Cristo. Ele não se afetará jamais com as nossas imperfeições. Então, para a gente foi perdão, mas o que ele estava fazendo era simplesmente nos amar. Para ele, perante tudo que ele realizou, é como se ele estivesse nos perdoando, mas em verdade era simples vivência do amor. Ele estava oferecendo o que tinha. O perdão, ele não tem a ver muitas vezes com o quem dá, mas a forma que o outro recebe. E a gente vai procurar aí, durante o tempo que a gente tem de estudo, estudar um cadinho. Mas antes de falar do perdão, né, dessa bênção para a alma, remédio para os nossos corpos, visto que ele tem efeitos profundos, tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. A gente pode ali notar benefícios mil. É preciso reconhecermos o que gera necessidade de perdão. De onde é oriundo essa necessidade do perdão? Por que ele se faz tão necessário? E aí é onde a gente, a princípio, pode levantar a ideia. Quando nós erramos para com alguém, necessariamente a gente pode pensar aí que o perdão vai se fazer necessário. Eu errei para com o outro foi atingido, foi lesado, foi de certa forma impactado por alguma coisa que eu fiz. Dessa forma, o perdão se fará necessário. Só que essa não é uma verdade, visto que nem todo mundo que às vezes é prejudicado pelo outro tem necessidade de perdoar. E, em verdade, a maior preocupação não é de quem foi afetado, é de quem errou, porque em si mesmo o coração e a alma de quem erra muitas vezes se vê ali sequiosa, aumentar ainda mais a sede de paz e de esperança. E nesse sentido, o perdão, ele funcionaria muito mais para quem errou, no sentido da criatura para com ela mesma em muitas circunstâncias, do que quem recebeu a ação, porque não significa que alguém nos prejudicou que a gente precise ter ódio dessa outra criatura. E com essa simples reflexão a gente chega nessa palavrinha, ódio, que talvez é o grande gerador dos nossos problemas e que torna tão necessário o perdão. Nem todos os erros que alguém comete para conosco nos gera ódio. Mas qual a origem do ódio? De onde ele nasce? Qual é a origem dele? Para tanto, é que a gente procurará aqui estudar um pouquinho acerca do ódio, para compreendendo a sua dimensão, as suas raízes, a gente venha a também ter uma outra dimensão mais profunda do perdão, porque não se trata simplesmente de alguém falar eu quero que você me perdoe, ou simplesmente alguém falar eu preciso, eu te perdoo. Vai muito além de uma manifestação verbal. O perdão ele tem a ver com o movimento da alma, como também o ódio. E é preciso a gente considerar tudo isso.
Então, vamos lá. Vamos começar com o ódio. Vamos pensar didaticamente o que seria o ódio. O ódio, ele é o cultivo, muitas vezes, do ressentimento dentro de nós. Esse ressentir, às vezes, da raiva de porque alguém fez isso, fez aquilo, às vezes a gente fica incomodado, fica ali impactado, aí de repente a gente começa a ressentir, ou seja, a gente olha para a pessoa fez num dia tal uma coisa com a gente. Aí a gente ficou meio chateadinho com o outro, teve uma mágoa, né? Veio aquela raiva que ficou dentro da gente, criou essa mágoa. Aí a gente vai e encontra o fulano de novo, ou às vezes pensa no outro, aí de repente começa a vir aquela mesma sensação desgostosa. Aí a gente começa a ressentir. Então, de um momento que a gente ficou magoado, agora a gente já começou a ressentir. E aí, do ressentimento, quando a gente não trata, e a gente começa a cultivar, porque aí a gente não só sente raiva, mas a gente começa ali a pensar de uma forma, às vezes até maldosa em relação ao outro, no desejo de que as coisas não vão bem para com o outro, às vezes sem a gente perceber nos impulsos, por causa dos ressentimentos que a gente foi cultivando, a gente tem ali cristalizado no ódio. Então, para a formação do ódio no coração humano, não é simplesmente uma coisa que acontece. É, às vezes, todo um cultivo de sentimentos que a gente não cuida e acaba tornando-se isso. E quanto mais a gente dá força a esse ódio, ou seja, quanto mais as nossas ideias concorrem para permanecer naquele fato, remoendo as circunstâncias, mais a gente terá dificuldade posteriormente para se libertar. E é importante a gente considerar que nós, diante de todo esse processo, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Joana de Ângeles vai nos dizer que, por vezes, a mágoa é como que natural. A gente fica, às vezes, magoado. Ou seja, não gostei e sentiu o impacto do que o outro fez. Às vezes, a forma que ele falou, posicionamento que ele teve em determinada hora, determinada coisa que fez para conosco, pode ter nos gerado uma mágoa. Ou seja, não gostei e tive dificuldade de lidar com aquilo que o outro fez. A gente pode passar por essas circunstâncias. Só que em muitos momentos, e aí não é o normal acontecer, não, mas o que a gente tem cada vez mais deixado ficar comum é a gente ficar voltando no passado para ficar revivendo aquilo. E a gente começa a ressentir. Então, às vezes, surgem novas oportunidades para renovar a alma perante aquela pessoa, aquele coração, mas a gente fica um tanto que ali naquela mesma situação. Daí nasce o ódio propriamente dito, que é essa cristalização dentro de nós, que por vezes até mesmo causa enfermidades orgânicas, porque de tal forma a nossa alma não se limpa daquilo e vai minando as nossas forças, vai criando processos ali um tanto que delicados que podem ter efeitos orgânicos, espirituais, no caso das obsessões. Pode ter efeitos psicológicos, porque a gente não consegue ali ter mais qualidade de vida, então as coisas às vezes comprometem. Mas para surgir o ódio, então a gente viu que às vezes nasce da raiva, que a gente não soube lidar em determinado momento, que às vezes a gente implodiu, ou que às vezes a gente também explodiu ela e acabou demonstrando aí uma cólera muito grande. É curioso a gente pensar nisso, né? A raiva, a nossa relação com a raiva, porque é a partir dela que a gente vai ter esse efeito em cadeia e muitas vezes a gente vai se aprisionar no ódio. Nós, diante da nossa jornada evolutiva, nós fomos convocados para alcançarmos a perfeição e para tanto foi nos concedido ferramentas. Sentimento e inteligência são as duas asas no dizer de Emmanuel. Deus concedeu-nos ferramenta.
e colocou-nos frente uns aos outros numa necessidade recíproca de aprendizado. No dizer de São Vicente de Paulo, a lei de amor é a atração que vai fazer, de certa forma, nós, seres vivos, nos atrairmos uns para os outros. A gente, nesse grande mundo nosso, a gente vai encontrar com diversas pessoas. O que a justiça divina faz é nos aproximar. Agora, como vai ser as nossas relações, isso vai depender. Vai depender profundamente de como a gente lida com o nosso conhecimento e com os nossos sentimentos. É justamente essas duas ferramentas que vão dar a significação a como será a nossa relação com os outros. E é importante considerarmos que a vida social, o contato com as pessoas, na família, no trabalho, em todas as áreas e dimensões aí possíveis, tem um sentido especial. No dizer de Kardec, no céu e inferno, a vida social é a pedra de toque das boas ou das más qualidades. Ou seja, justamente no contato com os outros, já que a gente é chamado a isso, pela lei de sociedade aí, ao qual nós estamos inscritos, nós somos convocados a interagir. Mas, como disse, a qualidade dessa interação, se o outro vai ser amigo ou inimigo, é uma questão nossa, de como a gente vai significar. Às vezes acontecem determinadas coisas que nos levam a sentir determinados sentimentos. A primeira coisa que a gente precisa ficar atento é em relação a como a gente lida com isso que nos brota. Às vezes a gente pode ficar triste, pode ficar com medo, pode ficar com um monte de coisa, mas o sentimento que a gente, essa emoção que a gente vai trabalhar aqui hoje é a raiva, para a gente compreender ali uma coisa fundamental. Quando alguém faz uma coisa que nos desagrada, não necessariamente aquilo que eclodiu dentro da gente tem a ver com o que o outro fez, ou melhor dizendo, com a pessoa do outro. Em muitos momentos a gente fica irritado por determinadas ações, independente de quem faça, a gente fica irritado. Então vamos colocar assim, se o meu filho faz, eu fico irritado, mas se é uma pessoa de fora, eu fico irritado. A raiva que às vezes, na maioria das circunstâncias, a gente sente, tem a ver, essa cólera, né? No dizer do Evangelho segundo o Espiritismo, essa cólera, ela tem a ver com um elemento curioso, né? Chamado orgulho. O orgulho ferido, por vezes, nos leva a encolerizar, ou seja, a enraivecer e, a partir disso, demonstrar uma agressividade. Agressividade essa que às vezes a gente manifesta e que às vezes a gente não manifesta. Mas qual que é o ponto aqui que a gente pode tomar aqui como uma lição importante? Nem sempre é o outro que é a causa dos nossos problemas. Na verdade, não são. Os outros vão apenas na forma que vão agir, eles vão alguma coisa nos auxiliar a enxergar dentro de nós. E é justo a gente aproveitar esses momentos que a gente percebe determinadas emoções eclodirem na nossa intimidade, porque é a partir disso que surge o nosso campo de estudo, que Santo Agostinho vai nos referendar quando propõe ali a visitação do nosso dia para a gente perceber o que fez. Não é simplesmente as atitudes, mas o que estava a motivar os nossos corações. Porque às vezes a gente vai sentir, se sente ali prejudicado por uma determinada coisa, cria mágoa, começa a ressentir e sem perceber a gente entra num processo às vezes complicado de fascinação, de subjugação, que são efeitos aí diretos desses sentimentos menos dignos que a gente vai criando e acaba nos comprometendo com espíritos desencarnados, que de certa espíritos desencarnados ou encarnados, isso vai depender da maneira que a gente se constrói nas relações. Tudo isso é um conjunto de fatores que nós precisamos levar em conta. As pessoas, elas vão nos ajudar a conhecer um pouquinho mais a nossa intimidade. O que elas fazem
Elas não criam nada, como os espíritos desencarnados também não. Simplesmente amplificam, às vezes, o que existe dentro de nós. E é justo a gente reconhecer que a raiva é uma energia propriamente dita transformadora, mas a gente viciou ela no quê? Na agressividade. O sentido que a gente dá toda vez que a gente sente raiva é ali atacar os outros como se fosse um leão feroz. De repente a gente está querendo estraçalhar as pessoas. Nós viciamos essa energia nesse uso, ou seja, cada vez mais centralizado ali nesse orgulho. E o que nos tem levado, muitas vezes, por esse processo aí inconsciente, que às vezes a gente não toma cuidado, a criar ódio, a deixar o ódio ali, a tomar conta da nossa intimidade e a gente começar a ter grandes dificuldades. Mas, a princípio, aquilo que acontece, os outros são personagens da nossa história, eles não são os atores principais, eles são personagens que simplesmente vão nos ajudar, por vezes, nesse conhecimento de nós mesmos. E, como a gente estava falando, quando despertado a raiva, é preciso a gente considerar que ela tem um objetivo providencial. Ela parte da lei natural, porque ela tem um objetivo providencial. Ela é a energia da coragem, coragem de ser melhor, coragem de cada vez mais me transformar. Só que, a depender do uso que faça, ela pode se tornar um material que vai dar origem ao ódio e ao comprometimento do meu espírito em relação ao conjunto de circunstâncias e, às vezes, até mesmo expiações. Então, é importante a gente começar a desenvolver uma outra relação com a raiva. Porque se a gente, e é o que às vezes a gente tem feito, a gente simplesmente, quando vem, a gente tenta reprimir. E o nosso corpo, ele não nos engana e às vezes vai manifestando isso de tantas outras formas. Como também, às vezes a gente tenta esconder uma situação e isso vai manifestando em outras tantas. O importante quando a gente olha para a raiva é a gente começar a entender o que ela está dizendo para a nossa intimidade, porque as emoções são sinalizadoras a nos orientar nas nossas atitudes. Então, o que aquela raiva pode dizer para nós? E quase sempre, não 100% dos casos, que seria errado dizer isso, mas a raiva fala, por vezes, de imaturidades que a gente estava mantendo e que a gente já está pronto para superar. Como assim? Vamos colocar um exemplo para ficar mais didático. Toda vez que alguém critica uma coisa em mim, eu fico com raiva, independente de quem seja. Não precisa ser fulano, nem ciclano, pode ser qualquer pessoa, eu fico com raiva. Vem aquela raiva dentro de mim. Ou falam mal aí vamos colocar aqui, fala mal de Kardec, e de repente eu já viro uma onça e falo, Kardec ninguém põe a mão. É, mas sentindo toda aquele incômodo, aquele desconforto dentro da gente. O que aquela emoção está propondo à nossa intimidade? É como se a emoção dissesse assim, olha, está no momento de crescer. Tens aqui a energia, transforma-te, pois. Entre outras palavras, é a partir do momento que eu me torno mais consciente e penso assim, poxa, eu estou ficando com bastante raiva quando as pessoas me criticam alguém. O que eu posso aprender a partir de então? O que me cabe melhorar nessas circunstâncias? O que me cabe aprender nesse momento? Porque, tá, as pessoas têm a opinião delas. Eu, então, vou me esforçar do fundo do coração para que, com respeito e alegria, eu tenha condições de compreender o outro. Antes de querer julgar, porque ele me julgou, eu vou tentar entender ele. Para que eu não seja ali infantil a ponto de simplesmente ficar como aquele que bate de um lado e aí revida e fica nessa. Porque quase sempre, e se a gente for observar, independe se é criança, se é jovem, se é adulto, se é mais velhinho, a gente dá para perceber uma infantilidade ainda da humanidade em relação a lidar com contrariedades.
Porque basta que alguém nos desagrade para a gente ficar ali irritado, colérico, e essa raiva se extravasar muitas vezes numa insatisfação, na ingratidão, no desgosto e em tudo mais. Sendo que a gente poderia estar utilizando essa energia que vem para começar a nossa transformação, de falar assim, pera, até agora eu estava sendo uma criança, eu vou procurar amadurecer. Com mais coragem, eu vou procurar entender melhor as pessoas. Talvez eu que esteja ali sendo totalmente inconsciente, será que eu não posso receber nenhuma crítica? Será que o outro não está tentando me ajudar? Se a gente utiliza essa força para movimentar a nossa vontade em prol da nossa transformação, é como se a gente destravasse. E aquela energia que antes nos incomodasse, diante das próximas experiências, ela vai ser cada vez mais amena e mais branda, permitindo da nossa parte a gente ouvir o outro com mais atenção. Porque há uma tendência natural de quando a gente escuta ou as pessoas fazem alguma coisa, manda mensagem, essas coisas, a gente ser muito impulsivo, ser muito impulsivo. E tem duas mensagens bacanas, chamada A Cólera, uma do Espírito Protetor, 1863, e uma de eu não sei falar, Hahnemann, não sei, Hahnemann, também de 1863, foi dado em Paris. Dois espíritos aí que trazem colaborações importantes. E aí, na primeira, né, no item 9, o espírito protetor diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. E aí ele esclarece: pesquisar a origem desses acessos de demência. Olha que forte que ele fala, demência. Ou seja, é como se a gente não tivesse capacidade de pensar, de refletir, nada. Porque quase sempre a gente se entrega a essa energia, essa emoção, mas sem ali utilizar da ferramenta da nossa razão para ressignificar o contato com o outro. Porque se eu me atento à importância da raiva, eu vou começar, ao invés de me vingar dos outros de formas diretas e indiretas, porque a gente faz isso, às vezes não fala nada, mas a gente pensa do outro e começa a trabalhar relações ali para como distanciar dos outros, a gente dá um jeitinho de mostrar a nossa insatisfação. Quando a gente começa a perceber essa força, que é também recurso do espírito, a gente começa em outra direção. A gente começa a ser mais maduro. Então a gente começa a dialogar mais. Às vezes é uma pessoa do trabalho que a gente não está conseguindo lidar ali por causa do jeito que o outro é, ou tudo. E aí a gente vai começar a utilizar essa raiva para nos determinar o quê? A olhar o outro com mais carinho, com mais atenção e começar até mesmo a reconhecer a nossa fragilidade, visto que o que destrava essa agressividade é o quê? A humildade. Enquanto a gente permanecer no orgulho, vai ser difícil. A gente precisa, às vezes, reconhecer que a gente tem dificuldade, chegar para o outro com sinceridade e falar: olha, eu tenho muita dificuldade de lidar quando você faz isso e aquilo. Eu ainda tenho uma tendência a te julgar, querer te condenar, mas eu peço a sua ajuda porque eu desejo me transformar. Se você puder ter um pouquinho de paciência para comigo, porque eu ainda sou muito pequeno e eu desejo imensamente me melhorar. E eu ainda estou tendo essa dificuldade. Me ajuda. Se, no contrário do orgulho, a gente começa a trabalhar a humildade, a gente vai sair dessa demência que tem essa raiva, ela tem nos comprometido com determinados espíritos. A gente sai desse comprometimento, dessa prisão, e a gente vai constituindo relações mais libertárias, aonde a gente consiga aprender com os outros e flui as coisas. A gente não fica no passado retomando coisas que às vezes aconteceu, mas a gente caminha com tranquilidade, com alegria, porque senão, às vezes está
passando, o tempo está passando, mas a gente ainda está lá naquela circunstância. E é importante a gente considerar uma coisa assim, que hoje a gente tem falado bastante de discurso de ódio, né? Nas redes sociais, está cheio de discurso de ódio. Nem sempre é discurso de ódio, às vezes discurso de quem está encolerizado. Tem diferença? Tem. Porque a raiva, quando eu sinto raiva de uma situação, não necessariamente é do outro em si. Ele está fazendo aquilo, mas poderia ser outra pessoa. Ou seja, não há um comprometimento de mim para com o outro. Vamos dizer, ele vai seguir o caminho dele. Se eu estou com raiva, a raiva é um sentimento meu. Mas, se eu não cuido dessa raiva, eu começo ali a me ressentir e o outro, ele passa a ser de personagem para ator principal desse drama que eu vivo. Porque o ódio é o comprometimento de dois espíritos, de corações ali que de alguma forma se lesaram e estão se digladiando ainda com esses sentimentos que vibram. A raiva é uma expressão do nosso ser que muitas vezes vem falar de coisas que a gente precisa já pensar em melhorar. Infantilidades que a gente precisa superar. Então, nesse caso, nas redes sociais a gente está vendo muito discurso de pessoas tão cheias de cólera, tão preenchidas de raiva, na maioria das vezes não sabendo lidar com a necessidade da compreensão, do respeito. Não é porque é fulano, ciclano, é porque estão expressando, às vezes, aquela insatisfação dentro de si mesmo. E é nesse caso em particular que esses discursos, eles falam de pessoas que às vezes não estão conseguindo lidar com as próprias energias ali, chamadas emoções, e que estão manifestando tudo aquilo ali, mas no fundo falam de, às vezes, sofrimentos, fragilidades. O discurso de ódio, ou o discurso pode incitar o ódio, né? Aí seria talvez a expressão mais correta. Esses discursos de raiva, eles podem incitar o ódio, que é onde, por exemplo, o meu vizinho é de partido tal, e aí antes eu só não gostava do partido de forma geral, mas é o meu vizinho agora que está fazendo oposição a mim. Aí eu começo a cultivar aquilo ali em relação a ele. E aí, se ele passa na rua, eu viro a cara. Isso fala o quê? Já do comprometimento da nossa alma com esse sentimento. Aonde, às vezes, com outros amigos, a gente que pode ser do partido diferente, que às vezes a gente está ali fazendo oposição, às vezes com outras pessoas a gente pode até conviver. Legal. Mas aí, porque o ódio é uma coisa pessoal, enquanto que a raiva fala de necessidades do nosso campo interior, aonde a gente é chamado, por vezes, a considerar e a reconsiderar pontos de melhoria que já estão ao nosso alcance. Para, às vezes, a gente deixar de ser infantil. A gente coloca muita culpa nos outros. Consciente e inconscientemente, quando a coisa foge do controle, e de repente a gente não querendo assumir responsabilidades, às vezes a gente não faz isso, a gente começa a encontrar culpado, e aquilo ali vai surgindo um desgosto tão grande dentro de nós, que a gente começa a querer encontrar culpados. Só que esse sentimento que nos brotou, a gente está sentindo eles com um fim maior, ou seja, reconhecer que dá para ser melhor. Então, não preciso colocar a culpa nos outros, que eu posso interiormente, começar a tomar, a ser mais responsável, assumir as consequências daquilo que fiz, daquilo que deixei de fazer e caminhar. É nessa perspectiva que a gente começa a dissolver esses sentimentos que às vezes estão borbulhando dentro de nós, porque sem perceber, e aí o espírito protetor vai falar, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. A pessoa encolerizada, então, ela começa a comprometer até mesmo as outras virtudes que tem, porque às vezes são momentos de cólera que o outro tem, mas quando a gente não vai cuidando, isso torna-se mais comum no nosso dia a dia e tende a nos prejudicar, de certa forma, bastante.
Às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, às vezes a gente, filho, tem dificuldade de ouvir os pais. É só os pais começarem a falar que a gente sente raiva. Mas aí, se a gente começar a perceber, talvez esteja relacionado a todo mundo que quer nos falar alguma coisa. Aí, de repente, a gente sente uma raiva quando outra pessoa quer nos orientar. Aí a gente começa a sentir raiva, né? Pensar, poxa, deixa eu fazer do meu jeito. Só que nesse momento a raiva está como dizer assim: olha, presta atenção, você precisa aprender a escutar um pouquinho as pessoas, porque elas querem o seu bem. Só que em muitos momentos, o que pode acontecer? Eu consigo ouvir um grupo X de pessoas falando, mas não consigo ouvir uma pessoa específica. Aí pode ser que já o que esteja aí no nosso coraçãozinho seja a petrificação dessa cólera, desse ressentimento que fala aí de um processo de inimizade criado. Porque quem está com raiva, às vezes você buzina para alguém que está no carro, vamos dizer assim, uma pessoa te fechou, aí você vai lá e buzina. Mas aí de repente você isso pode acontecer, né? Aí, às vezes, de repente, você vê quem está no carro. Aí pode ser até um amigo seu. Aí você, de repente, desculpa, nossa, perdão, não foi minha intenção. Por quê? Era simplesmente a raiva de uma situação, de uma circunstância, e não de pessoas em específico. Era aquilo que aquela circunstância remete a nós. Um convite à maturidade. Espera, pode acontecer no trânsito. Para que eu preciso ficar assim com o outro, né? Às vezes a gente pode também praticar a mesma coisa que o outro está fazendo agora. Então, essa maturidade, ela vai nos auxiliando a reorganizar o nosso mundo interior de forma a gente se desenvolver com muito mais leveza e com mais sutileza. Porque a dificuldade de lidar com essa emoção dentro da gente, com a cólera, vai nos levando a um estado assim onde as coisas vão perdendo sentido. Porque vai sugando toda a nossa vitalidade para determinado acontecimento. E é importante a gente considerar que, tornando-se ódio, a gente vai ter alguns desafios a mais. Porque a morte, ela não resolve problemas de ordem reconciliatória. O simples fato da gente morrer não elimina desafetos, visto que aí é importante a contribuição da doutrina espírita. Os inimigos desencarnados, né, eles permanecem, às vezes os dois desencarnam, tá lá em regiões de sofrimento, cultivando aquilo que os mantém como que presos um ao outro, sem perceberem a extensão do inferno, ou seja, do contexto ali de sofrimento que criaram para consigo próprio. Quando a gente deixa a questão da mágoa comprometer o nosso coração, fica um caso pessoal diante dos outros, a gente muitas vezes ali desencarnou, vamos dizer assim, ficaram sem se falar muito tempo, aí os dois desencarnou, ou às vezes alguém fica e um desencarna, né? E nesses processos aí a gente vai reconhecer a prisão. Porque o que às vezes, considerando que ficou um encarnado e um desencarnado, às vezes o desencarnado vem processo ali de influenciação pernicioso, trazendo um quadro de perturbações, desgosto, e a pessoa passa ali por um perrengue muito grande. Mas tudo isso, essa perturbação só se dá por causa justamente do comprometimento do coração. Às vezes o encarnado está ali vibrando a mesma coisa, e por isso, por própria sintonia dos dois, as coisas se complicam. Como também os dois desencarnados podem aí estar nessa dificuldade tremenda. Por isso, pensar no amar os vossos inimigos, não é uma coisa assim de outro mundo, é uma necessidade do nosso coração. Visto que a gente convive, já conviveu com tanta gente, se a gente parar para observar, às vezes, por muitas poucas coisas, a gente vai criando inimigos sem necessidade.
Os inimigos são aqueles que muitas vezes a gente se comprometeu aí nesse processo do sentimento e que agora existe uma antipatia muito grande. Uma antipatia muito grande. Que às vezes a gente encontra com alguém, não lembra o que aconteceu, mas a intimidade pode muitas vezes dar nota ali da qualidade das vivências interiores. Nós somos chamados a conviver uns com os outros, mas a forma que isso se dá é uma responsabilidade nossa. E diante desses comprometimentos, que está nos falando dos inimigos desencarnados, né? Está no Evangelho também, e o item 5, item 6, Kardec vai trabalhar pontos assim muito importantes para a gente pensar acerca da nossa relação com os espíritos desencarnados, a nossa relação para com os encarnados, porque em verdade, uma vez que a gente está nesse comprometimento, né? E aí Kardec vai colocar no Schanfeld também, que quando a gente erra, né, e se compromete com o espírito, quando um caso de vingança e tudo, que dois corações estão ali, atrelados ao ódio, tudo, sentindo aquele misto de sentimentos ainda tão pesados, tão complicados, esses dois espíritos, muitas vezes, num momento aí, às vezes no plano espiritual, quando desencarna, que são amparados, socorridos, em percebendo a sua situação, o que aconteceu, orientados ali pelos espíritos superiores, como que no momento de verdade, né, eles vão ser, muitas vezes, eles próprios rogam voluntariamente provas determinadas frente a esses corações que às vezes tinha necessidade de reaver os laços, mas que até então havia se distanciado. Chega um ponto que, não suportando, porque o ódio vai realmente extinguindo as forças do coração, chega um ponto que a criatura, portanto, sofrer interiormente, suplica a oportunidade de reaver. E quantos não são os lares de encontros de corações nesse sentido? E é onde a gente vai perceber uma gama de consequências, às vezes horríveis, e por isso o perdão se faz tão importante. Nesse contexto, né, de mundos de provas e expiações, aonde a gente caminha para o mundo de regeneração, aonde a gente está num momento para resolver pendência, porque vamos dizer assim, não é da lei criar inimigos, não é objetivo divino disseminar ali a diversidade entre os filhos. O objetivo é a gente caminhar para a fraternidade universal. Mas a gente foi criando pendências que precisarão ser reavidas, e nesse particular é que aproveitar a oportunidade de encontrar com o adversário, no dizer de Jesus, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Aproveita esse momento, porque é a hora que às vezes as coisas podem propiciar para que tudo dê certo. E Emmanuel, no livro Segme, ele vai dizer algo bem importante, né? Quando ele comenta a fala de Jesus para aquela mulher adúltera que havia sido pega em adultério: vai, não peques mais. E aí Emmanuel vai colocar que às vezes a situação pode, se a gente tarda, a situação pode parecer mais difícil, a circunstância de reconciliação pode ser mais complicada, e é nesse particular que aproveitar a oportunidade reencarnatória se faz indispensável. O compromisso do sentimento é individual, mas se a gente se compromete a dois, ali os dois geram a necessidade reparatória. Às vezes tem muitas pessoas que nos odeiam, mas a gente não as odeia. Elas às vezes espiam essas lições para com outros corações, e a gente caminha em paz, porque a cada um é dado segundo as suas obras. E em verdade, a construção e reconstrução da nossa intimidade que a vida nos coloca. Uma vez criado o ódio, deixando o nosso coração se infestar aí por esse verdadeiro tumor, a gente, quanto mais a gente cultiva o caminho inverso para
desconstruir, se a gente constrói todo esse ódio, a dimensão que ele toma dentro de nós, vai muitas vezes falar da dificuldade que a gente vai ter para desassociar. Porque a gente vai criando de tal forma aí esse estado interior que depois vai ficando difícil. E é, portanto, nessas horas que se faz indispensável, quando a gente percebe o nosso coraçãozinho, a gente tomar uma decisão de, olha, eu sei que vai ser difícil, mas eu me valerei com todas as forças do coração para superar esse momento. Enquanto não surge um ato de vontade, a gente permanece ali como que escravo. E será fácil a partir do ato de vontade? Não. Mas gradualmente. É como se a gente imaginasse, quando você sente ódio, você cava um buraco. E quanto mais você vai cultivando, mais o buraco vai ficando fundo. E depois, o trabalho de reconstrução, em termos de ideias, porque às vezes a gente fixa determinada visão sobre os outros. E às vezes a nossa intimidade, o nosso coração, a gente acaba padronizando uma forma de sentir. Então é só pensar no outro, só ter contato com o outro, que a gente fica daquele jeito, assim, azedo com força, só que limão. Nesse caso, quanto mais a gente cavou o buraquinho ali, mais o processo vai ser, às vezes, árduo, mas é importante, porque a libertação, ela ocorrerá, às vezes, à custa aí de um pouquinho de sacrifício da nossa parte, mas é algo que não tem preço, porque o ódio, enquanto você não renova o coração, ele vai ali nos destruindo interiormente. E isso vai causando nos processos de perturbação muito grande. Muito grande. E é justo, então, a gente se dar conta e perceber, pera, não mais. Até ontem estava desse jeito, eu preciso. E é essa movimentação, reconhecendo a necessidade, que é como se a gente se erguesse e começasse a pensar. E como que a gente pode desvencilhar, às vezes, e conseguir verdadeiramente viver esse perdão efetivo? Para quem está com ódio, por causa do que o outro fez, é preciso reconhecer ali que o estudo ele pode ser muito importante. Que tipo de estudo? Não, vou estudar qualquer coisa. Não. O estudo acerca do que a gente está vivendo, para a gente começar a refletir lições e mensagens que têm a ver. Ó, a gente fez todo um percurso aqui que falava que, olha, as coisas às vezes surgem no orgulho ferido. Entender o que é o orgulho, porque aí a gente vai se tornando mais consciente da nossa responsabilidade, entendendo melhor as coisas. Espera, que jeito que o meu ego se coloca diante da vida, como eu tenho me posto diante das circunstâncias, quando a gente vai entendendo, a gente vai procurando com a bendita oração, ali num ato de intimidade com Deus, falando, Pai, o meu coração ainda está tomado por tanta coisa ruim e a minha vontade, em muitos momentos, ainda é de agredir e de ferir determinada pessoa. Mas eu estou percebendo que isso está me causando tanta infelicidade. Me auxilia a me libertar. Me auxilia. E é justamente nesse ato de honestidade que a gente vai dando passos importantes. Num trabalho assíduo aí, diariamente, para a gente libertar a nossa própria alma. É importante reconhecer que o perdoar não isenta os outros das responsabilidades dele, mas simplesmente nos coloca para viver a vida, que às vezes a gente deixa de viver por causa do ódio que a gente carrega. Falhar, estamos todos aprendendo, e é nesse particular, e compreender um pouquinho da nossa natureza vai nos ajudar a compreender. Às vezes o defeito que a gente tanto julgou e condenou o outro
a gente igualmente é portador dele. E é nesse processo de conscientização efetiva que a nossa alma se desenvolve. Cada vez mais bela, mais nobre, para sorrir com verdadeira alegria. Porque, indiscutivelmente, o ódio, ou melhor dizendo, a raiva que as pessoas manifestaram na crucificação de Jesus não serviu em nenhum momento de pretexto para a perturbação do Mestre. Antes, caminhar a ele mais vivo e mais nobre para a vida espiritual. E, em verdade, quantos daqueles que estavam ali, que às vezes carregando o coraçãozinho por sentimentos tão difíceis, ainda hoje se vêm reavaliar as próprias culpas, as próprias quedas, por causa daquilo que fizeram. Em verdade, e aí finalizo a minha mensagem de hoje com o livro Hora Certa, Emmanuel, lição 18, Cura do Mal. É uma mensagem curtinha, só para a gente fechar aí o nosso tema e a gente fazer a nossa oração. Está dito assim: quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Perdoa a quem te persegue ou calunia. No veículo do silêncio, situarás o agressor na cela íntima do arrependimento, na qual se lhe transformarão sentimentos para a cura espiritual que se lhe faz precisa. Perdoa sem comentários a quem te ofende e a breve tempo te conscientizará dos males que evitastes e das esperanças com que renovastes muitos dos corações que te partilham a vida. Se alguém te feriu, perdoa e silencia. Se alguém te prejudicou, silencia e perdoa sempre. Quando todos nós praticarmos o perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo as calamidades da própria guerra, que na essência é a cristalização do mal, que nos induz a apoiar voluntária ou involuntariamente o extermínio de milhões de pessoas. É justo a gente reconhecer, como dissemos no início, na letra de Tim e Vanessa, necessário é perdoar. O amor mais puro se doa. Não deixemos as coisas se complicarem dentro do nosso coração. Libertemos-nos o quanto antes e que o Mestre querido nos abençoe sempre. É muito gratificante, muito bonita a palestra. E eu pensei uma frase da sua palestra: olhar o outro com mais carinho, uma profundidade muito grande. Como o nosso Mestre Jesus ensinou, precisamos, para a nossa felicidade, amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. E nós não sabemos ainda nos perdoar a nós. Como é que nós vamos perdoar o nosso próximo? Precisamos aprender a nos perdoar, reparando os nossos erros, mas nos perdoando. E o caminho para perdoar o próximo, como nessa frase que você disse, olhar o outro com mais carinho, é exatamente isso. Começar a olhar o próximo com mais carinho. Porque quando nós aprendermos a olhar aquele que está encaminhado conosco com mais carinho, nós iremos aprender a perdoar. E na hora que aprendermos a perdoar o nosso irmão, vamos aprender a amar a Deus, que é amor puro. Muitas vezes, muita gente diz: eu amo a Deus, mas não perdoa uma falta de um irmão encaminhada, não perdoa sequer um erro seu cometido e fica martelando isso na sua cabeça e não procura reparar. Precisamos, eu acho, sim, aprender a perdoar, como você disse, de uma forma magnânima. Precisamos aprender a amar, mas estamos longe no nosso caminhar ainda de amar ao nosso próximo como deveríamos amar.
Então, eu acho que o caminho é esse: olhar o próximo, o outro, com carinho. Aí sim, nós, em seguida, iremos enveredar pelo caminho do amor puro e amar o próximo. Parabéns pela palestra, muito, muito, muito boa. Mas para encerrarmos a nossa noite, você já fez uma prelúdio da prece. Eu vou pedir para fazer a prece final, realmente, de encerramento, em nome do nosso querido Mestre Jesus. Tá certo? Vamos lá. Vamos orar. Mestre, eu gostaria, nesse momento de todo o coração, se o senhor puder me dar um pouquinho de atenção. Estar contigo é aquilo que tem alimentado tanto o meu coração de felicidade, que tem me ajudado a compreender os deveres que a vida me coloca, é aquilo que tem me ensinado a travar as minhas batalhas de uma forma mais sincera. É a tua presença que tem me auxiliado a me redimir a cada dia. Estamos terminando o nosso encontrinho aqui, Senhor. Agradecido sou por todo o amparo espiritual, por essa gente boa do mundo maior, que trabalha com tanto amor e com tanto carinho, oferecendo-nos aí a inspiração necessária para concluirmos os compromissos que a vida nos concede. Obrigado pelas pessoas que tiveram paciência, misericórdia e nos concederam um pouquinho da sua atenção. É um presente sempre falar do teu Evangelho Redentor. As palavras são tuas, nós nos fazemos apenas como criaturas a divulgar com alegria aquilo que o Senhor tem tanto tentado oferecer às nossas almas. Eu gostaria que Jesus, se o Senhor puder, me ajude a fazer uma prece para quem está com o coraçãozinho cheio de ódio. Porque às vezes, Jesus, essas pessoas podem estar passando por momentos difíceis. O Senhor conhece o meu coraçãozinho e que igualmente nas minhas necessidades mais profundas, o Senhor possa me ajudar. Vamos lá, Senhor. Coloco-me aqui então com um pouquinho de fé e de amor, que é aquilo que já consegui desenvolver na alma, aquilo que já tenho no coração, para vibrar com toda a coragem, com todo o acolhimento, com toda a misericórdia e com toda a compaixão para todos aqueles que às vezes têm a alma recheada de mágoas, ressentimentos, rancores e de ódio, que às vezes têm passado dias de infelicidade por se acharem como que presos ao próprio mundo interior, que as sufoca em determinadas inquietações e angústias muito delicadas. Eu convido cada um desses coraçõezinhos, encarnados ou desencarnados, a uma viagem curativa. Hoje Jesus nos auxilia a levar, a mergulhar dentro da nossa própria intimidade, a olhar um pouquinho para a gente mesmo. Muitas vezes a gente tem fugido, e ainda mais quando o nosso coração grita por causa das mágoas e dos ódios, a gente se mostra cada vez mais distante. Mas nos ajude, Jesus, a nos acolhermos verdadeiramente, a nos olharmos com um pouquinho mais de compaixão. Diante do que já foi realizado, nesse momento não nos caberá tentar precipitadamente corrigir. Pedimos a proteção amorosa e fraterna por parte dos espíritos superiores, que eles possam estar conosco, nos auxiliando nessa reconstrução da nossa intimidade e do nosso espírito.
que a gente possa se acolher, possa tentar se compreender um pouquinho, perceber as nossas dores, as nossas feridas e os nossos machucados. E sem julgar ou condenar, pedimos a Ti, Jesus, que imponha as vossas mãos generosas sobre os nossos espíritos, que às vezes estão tão sobrecarregados e não estão conseguindo sozinhos. Nos auxilia nessa reconstrução de nós mesmos, a erguer essas partes dentro de nós que foram imortas pelos olhos e pelas mágoas. Nos auxilia a revitalizar essas partes dentro de nós que parecem esquecidas, e mobilizando fé e coragem, porque queremos ser melhor a cada dia. E ao invés de termos inimigos, é tão bom termos amigos, pessoas que a gente pode contar, que a gente pode se ajudar e caminhar mais feliz. Oramos por aqueles que às vezes não damos conta ainda de dizer que são irmãos, mas que se mostram como corações que a gente precisa muito amar. Cuida de todos nós, Senhor, e nos fortaleça sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão ao nosso querido Pai, a Jesus, nosso irmão amado, para dar por encerrada essa palestra da noite de hoje, desejando a todos que estão assistindo ao vivo a palestra uma boa noite, e aqueles que irão assistir essa belíssima palestra pelo YouTube, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite, com amor de Jesus no coração. Até a próxima oportunidade. Um abraço carinhoso.